Olá pessoal, e aí? Como estão? Já começando o dia por aqui no Caxias, né? E aí, acordei pensando então sobre medo. E aí, vocês se sentem muito medo? Eu tava pensando no seguinte na hora que eu tava ali no banho. O medo é a única emoção, o único sentimento, no caso, que a gente não deve escutar, né? Mas depois eu mesmo pensei, não, mas não tá certo isso. A gente não pode não escutar um sentimento. A gente tem que escutar todos os nossos sentimentos, né? Mas o medo, ele costuma ser um sentimento que nos barra, né? Ele tem uma importância grande porque ele nos protege, né? Ele vai, em geral, o medo ocorre porque ele é baseado numa experiência passada que tu análoga àquela que tu tá passando, né? Similar àquela que tu tá passando naquele momento. Então ela vai, a partir daquela experiência ruim, muitas vezes ele vai te indicar o que não fazer, né? O que evitar, e a gente chama esquiva isso, a gente pode entrar num processo de esquiva. Mas muitas vezes o medo ele é ilusório, por assim dizer, né? Porque como eu disse, é uma experiência análoga, é uma experiência parecida. Então alguns elementos daquela experiência talvez nos remetam à situação que a gente está passando e aí o medo ocorre. Então ele não necessariamente está sendo verdadeiro, porque aquela experiência pode não ser a mesma que a gente estava passando, né? Então um dos pontos é a gente processar o medo, a gente ver da onde que ele está vindo. Então se questionar sobre o medo. Então, novamente, a fala de não devemos escutar esse sentimento, o medo, não procede, porque a gente precisa escutar ele para a gente entender de onde ele está vindo. Então a gente precisa escutar todos os sentimentos. Mas depois de escutar eles, é importante a gente tomar uma decisão baseada em algum outro critério, não só no sentimento, né? Ou especialmente em relação ao medo. Se a gente analisar a situação, ver que tem razões concretas para não fazer algo, aí realmente a gente pode tomar a decisão de não fazer. Se não, é provável que a gente deva arriscar e ver no que vai dar aquilo, porque o nosso medo, muitas vezes ele está infundado. Um dos poderes do medo é fazer a situação ser bem maior do que ela é. Esse é o processo de proteção, né? Ele se apresenta de uma forma que faça com que tu não vá para aquilo, né? Então ele tem que ser bem maior, né? A ponto de tu pensar, bah, isso é demais para mim, então eu não vou lá. E então, muito provavelmente ele não é tão verdadeiro assim, né? Ou seja, o que eu quero falar, trocando em miúdos, quando a gente enfrenta a situação que nos estava dando medo, muitas vezes ela é bem menor, é bem menos significativa do que a gente estava imaginando que ela seria, né? É claro que tem algumas situações em que o medo ele é compatível, mas daí você sente uma mobilização bem mais forte também, né? A não ser que seja trauma. Mas daí eu não vou me alongar tanto assim, porque trauma já é outro assunto, né? Enfim, a gente deve escutar todos os sentimentos que nos ocorrem, mas eles são só guias para a gente tomar a decisão, e não, eles não devem pautar a nossa decisão no final. Acho que esse é o recado, então. Forte abraço, pessoal. Até a próxima e bom dia para todo mundo aí. Aproveitem aí.